Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Iremos falar sobre a ressurreição de Cristo. Como é bom podermos falar desse tema que é, vamos dizer assim, o centro da nossa vida de fé. Na liturgia, por exemplo, tudo converge para o domingo de Páscoa, que é preparado pelo tempo da Quaresma, depois é vivido como tempo litúrgico, chamado de tempo pascal, até a festa da Ascensão do Senhor. E logo em seguida, a solenidade de Pentecostes. E depois, cada domingo que nós celebramos a Santa Missa durante todo o ano litúrgico é a nossa Páscoa semanal. E dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós iremos ter como fundamento o Catecismo da Igreja Católica, falando sobre o artigo 5º, que fala sobre Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Como nós falamos lá na profissão de fé, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, e depois ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. O que significa, portanto, essa ressurreição de Jesus? No Catecismo da Igreja Católica, então, no artigo 5, parágrafo 638, então você que tem o Catecismo da Igreja Católica aí na sua casa, vá lá e pegue o Catecismo da Igreja Católica para você acompanhar junto conosco o texto, que é importante, sempre como fundamento para a nossa reflexão, aquilo que a Igreja nos apresenta dentro do seu magistério e, sobretudo, o Catecismo, que é essa base que nós temos para a nossa vida de fé. E lá, então, no parágrafo 2, onde diz, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, e diz, anunciamo-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais, Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, que é vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Então, já o Catecismo nos fala que a ressurreição de Cristo é a verdade culminante da nossa fé, que é acreditada, é vivida como verdade central para a primeira comunidade cristã. De fato, se nós formos perceber tudo aquilo que foi produzido no Novo Testamento, tanto os evangelhos como as cartas de São Paulo, as cartas pastorais, tudo converge naquilo que é esse evento da ressurreição. Qual é o significado da ressurreição de Jesus na vida daquelas comunidades e depois, claro, de uma forma particular, na vida de cada um de nós. Então, a primeira coisa que é importante, vamos dizer assim, do ponto de vista reflexivo, teológico, é nós podemos pensar que a ressurreição ela é o centro de todo o discurso que foi feito do ponto de vista doutrinário, em relação tanto à escrita como também à tradição oral. O próprio São Paulo, ele vai dizer em uma de suas cartas, se não fosse a ressurreição, vã seria a nossa fé. Então, o Catecismo da Igreja Católica, na introdução, fala dessa centralidade que nós temos em relação a tudo aquilo que foi a vida doutrinária, litúrgica, teológica das primeiras comunidades cristãs. Depois, já o parágrafo 639 do Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer do evento histórico e transcendente, e diz da seguinte forma: o mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo escrevia aos Coríntios pelo ano de 56. Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12. O apóstolo fala aqui da viva tradição da ressurreição que ficou conhecendo após sua conversão às portas de Damasco. Então, esse texto que nós podemos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 13 a 18, e que fala, então, já inclusive desse testemunho que São Paulo dá e que transmite, ou seja, Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado,
ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Então, ou seja, a ressurreição de Jesus ela é um evento histórico e transcendental, ou seja, não foi uma fábula inventada, não foi uma história inventada, mas um evento histórico que realmente aconteceu e, ao mesmo tempo, considerado como transcendente, ou seja, que vai além da realidade humana, da realidade visível, palpável, poderíamos assim dizer. E qual é a primeira constatação histórica que nós temos em relação à ressurreição? Meus irmãos e irmãs, por que insistir sobre isso? Primeiro, porque de fato, se a ressurreição de Jesus de fato é, como de fato ela é, o centro de toda a nossa fé cristã, então é necessário que nós entendamos toda essa estrutura de ressurreição com fé e naquilo que aconteceu na história. Não necessariamente podemos dizer que seja algo, como eu dizia, inventado, ou até, como talvez se queira dizer em algumas correntes de pensamento, estudos científicos que queiram também poder dizer, ou procurar um fundamento que possa colocar em descrédito o que de fato aconteceu na ressurreição. Então, a primeira coisa que nós temos em relação à ressurreição como, vamos dizer assim, uma prova histórica é o túmulo vazio. Vejam só. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículos 5 a 6. No quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. Ele não constitui em si uma prova direta. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia explicar-se de outra forma. Nós podemos, por exemplo, ver isso também no que diz respeito a Mateus, capítulo 28, versículos 11 a 15, ou o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 13. Apesar disso, o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das santas mulheres que, em primeiro lugar, vão ao túmulo e, em seguida, Pedro, o discípulo que Jesus amava, afirma que, ao entrar no túmulo e ao descobrir os panos de linho no chão, viu e acreditou. Isso supõe que ele tenha constatado, pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retomado a vida terrestre como tinha sido o caso de Lázaro. Então vejam, uma das coisas interessantes, a primeira constatação para podermos entender aquilo que é o evento da ressurreição, túmulo vazio. Se nós fôssemos, por exemplo, fazer uma prova de teologia fundamental ou então de cristologia e fôssemos realmente termos uma pesquisa científica, teológica em base à ressurreição de Jesus, vocês sabem que toda ciência ela precisa de matéria, ela precisa de um objeto de estudo como ponto de partida para uma reflexão. E nesse caso, se nós fôssemos estudar realmente do ponto de vista científico, histórico, o evento da ressurreição de Jesus, a primeira coisa que nós iríamos responder seria, primeiro elemento, túmulo vazio. Ou seja, se constata que o túmulo está vazio. O próprio catecismo reconhece que não é a prova essencial num primeiro momento, vamos dizer assim, da ressurreição de Jesus, porque pode ser que alguém pudesse ter roubado realmente o corpo de Jesus. Então, ao chegar lá, eles constatam que o corpo não está presente. Mas isso vai ser visto posteriormente e respondido até mesmo para uma possível dúvida. Mas a primeira coisa que é interessante nós olharmos, túmulo vazio, ou seja, ao constatar o túmulo vazio, ali então é a primeira prova, poderíamos dizer, e que é atestada pelas descrições do Novo Testamento, dos Evangelhos, em relação à ressurreição de Jesus. Depois, nós teremos as aparições do ressuscitado.
né? E diz o Catecismo, no parágrafo 641. Maria Madalena e as santas mulheres que vinham terminar de embalsamar o corpo de Jesus, conforme nós temos no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 1, e no texto de Lucas, capítulo 24, versículo 1, as mulheres vão para terminar de preparar o corpo de Jesus, como era conforme o costume, né, hebraico. Sepultado às pressas, devido à chegada do sábado, na tarde da sexta-feira santa, foram as primeiras a encontrar o ressuscitado. Assim, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos. Foi a eles que Jesus apareceu em seguida, primeiro a Pedro, depois aos 12, né, conforme nós podemos encontrar, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios de São Paulo, capítulo 15, versículo 5. Encontramos aqui uma ordem de aparição, né, conforme a descrição que nos dá São Paulo na primeira carta aos Coríntios, ou seja, Jesus aparece primeiro às mulheres, depois a Pedro e aos 12. Pedro, chamado a confirmar a fé de seus irmãos, vê, portanto, o ressuscitado antes dele, e é baseado no testemunho dele que a comunidade exclama: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Vejam quantas referências aqui de estudo nós poderíamos ter se fôssemos realmente olhar do ponto de vista minucioso todos os detalhes possíveis e imagináveis que nos trazem esses textos dos evangelhos. Constatamos um túmulo vazio, portanto, as mulheres, quando vão ao sepulcro de madrugada, o túmulo está vazio. Em seguida, o segundo elemento que se tem para podermos estudar a ressurreição de Jesus são as aparições do ressuscitado. Aparece primeiro às mulheres, depois aparece a Pedro e depois aos discípulos. Então aqui nós já constatamos uma ordem de aparição. E essas constatações de que aparece primeiro às mulheres, depois a Pedro e em seguida aos discípulos, nós iremos encontrar, por exemplo, no texto de Lucas, capítulo 24, versículos 34. E dessa forma também o próprio São Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai nos dizer isso. Tudo o que aconteceu, diz o Catecismo da Igreja no parágrafo 642, tudo o que aconteceu nesses dias pascais convoca todos os apóstolos, de modo particular Pedro, para a construção da era nova que começou na manhã de Páscoa. Como testemunhas do ressuscitado, são eles as pedras de fundação de sua igreja. A fé da primeira comunidade dos cristãos tem por fundamento o testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos e, na maioria dos casos, vivendo ainda entre eles. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo, conforme nós vamos poder também ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22, são, antes de tudo, Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu, de uma só vez, além de Tiago e de todos os apóstolos. Nós iremos encontrar isso, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 4 a 8. Então, meus irmãos e irmãs, é interessante como encontramos nos detalhes essa ordem de aparição. Então, as aparições de Jesus já é o segundo elemento histórico, concreto, para constatarmos a veracidade da ressurreição de Jesus. A primeira, então nós já sabemos, é o túmulo vazio. Em segundo, as aparições do ressuscitado. Ou seja, Jesus primeiro apareceu às mulheres, depois aparece a Pedro e em seguida aos apóstolos. Segundo relatos do próprio São Paulo na carta aos Coríntios, fala de uma ordem, ou seja, primeiro aparece a Pedro, depois aos apóstolos. Inclusive, no Evangelho de Lucas se fala, no capítulo 24, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ou seja, então Simão Pedro é essa referência, poderíamos assim dizer, de fé. Pedro é aquele que Jesus confirma para que seja pedra, e nesta pedra
construirei a minha igreja, como ele vai falar, né, no Evangelho de Mateus. Então, dessa forma, nós vemos o quê? Diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. Interessante aqui. Então, já a partir desses dois elementos que nós temos, túmulo vazio e as aparições do ressuscitado, nós temos então certeza, né, de que a ressurreição não é uma história inventada, não é uma fábula, mas de fato a ressurreição de Jesus é um evento histórico. Né? E nesse evento histórico, os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte na cruz de seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição. Longe de nós falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos nos apresentam os discípulos abatidos, com o rosto sombrio, como vemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 17, e assustados. Por isso não acreditaram nas santas mulheres que voltavam do sepulcro e as palavras delas apareceram-lhe como que, né, um desvario. Vemos isso, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, né, versículo 11. Quando Jesus se manifesta aos 11 na tarde da Páscoa, censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto o ressuscitado. Isso nós iremos encontrar, por exemplo, nos discípulos de Emaús. Jesus caminha com esses dois discípulos, pergunta-lhes o que tinha acontecido naqueles últimos dias, eles explicam, e inclusive ainda confirmam dizendo, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo disseram que viram o Senhor e alguns dos nossos foram constatar isso. Mas, depois de tudo isso, nós estamos aqui. Então, Jesus ele vai chamar a atenção em relação a essa incredulidade, né, e a dureza, né, de coração. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam, a tal ponto de que o fato lhes parece impossível. Então, eles pensam estar vendo um espírito por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam perplexos. Tomé conhecer a mesma provação da dúvida e quando da última aparição na Galileia contada por Mateus, alguns, porém, duvidaram. Por isso, a hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos carece de consistência. Muito pelo contrário, a fé que tinham na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo o quanto que, de fato, falar da ressurreição de Jesus tem bastante elemento, né, que compõe uma estrutura de pensamento e reflexão que pode nos ajudar a compreender minuciosamente tudo aquilo que diz respeito, né, à profundidade do significado da ressurreição na vida hoje de cada um de nós. E a provocação, ou seja, a consequência de tudo isso para a nossa vida, para a nossa fé. Portanto, né, nós, ao vermos, tendo como fundamento o Catecismo da Igreja Católica, o que significa a ressurreição de Jesus, pode também nos ajudar a poder compreender isso, né, de uma forma que nos ajude a viver bem a nossa fé. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a ressurreição de Jesus, fundamentados no Catecismo da Igreja Católica, artigo 5º, que fala então de Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. E qual é o significado, portanto, desta ressurreição, né, de Jesus? E o Catecismo então nos dá alguns elementos que podem nos ajudar a fazer uma reflexão teológica, científica, histórica, em relação a todos os acontecimentos que envolvem a ressurreição de Jesus. Falávamos na introdução que, antes de tudo,
a ressurreição é a centralidade do discurso das primeiras comunidades cristãs. Ou seja, todo o Evangelho, as cartas pastorais, as cartas de São Paulo, falam, portanto, centralizando-se no discurso da ressurreição de Jesus, né? Como que a ressurreição de Jesus é a base para todos os acontecimentos que devem, vamos que usar essa expressão, funilar naquilo que de fato é a ressurreição de Jesus. Depois, claro, não podemos ver a ressurreição de Jesus apenas como uma história contada ou então algo que não tenha nenhum tipo de comprovação histórica. Pelo contrário, nós temos alguns elementos que podem nos ajudar a poder compreender do ponto de vista histórico a veracidade do evento da ressurreição, né, de Jesus. A primeira coisa é o evento, né, do túmulo vazio. É a constatação de que, de fato, por mais que não seja ainda o elemento essencial, mas é um elemento primeiríssimo, consistente, em que se fala do ponto de vista, né, histórico, que ao chegar ao sepulcro, as mulheres, por primeiro, ainda de madrugada, vão e constatam que o túmulo está vazio. Depois, elas vão falar isso para os discípulos. Os discípulos vão lá, Pedro, o discípulo amado, também encontram o túmulo vazio. Depois, a segunda, vamos dizer, constatação que se tem, segundo elemento para constatar a veracidade histórica da ressurreição de Jesus, são as próprias aparições que Jesus faz. Ou seja, a aparição de Jesus, primeiro às mulheres, como nós sabemos, ele aparece a Maria Madalena, os anjos estão ali no túmulo e de uma forma muito bonita, naquele diálogo do Evangelho de João: mulher, por que choras? Por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Né? Depois, em seguida, Jesus, o próprio Jesus, então se volta para ela: mulher, por que choras? E a partir daí, então, né, de fato, ela vai, né, ter aquele diálogo bonito, né, com Jesus. Vai anunciar aos meus irmãos da Galileia que lá eu irei encontrá-los. E ela de fato vai. Então depois temos várias aparições de Jesus, né? Inclusive no Evangelho de João se tem essa descrição, né, de que muitos outros sinais ele realizou entre nós, né, que se fossem escritos neste livro não conteriam, né, de tantas eventos ou tantas oportunidades que Jesus teve em encontrá-los. Depois se fala da ordem de aparição, que é uma coisa também muito interessante como detalhe do evento da ressurreição. Primeiro, nós sabemos que Jesus aparece para as mulheres, em seguida a Pedro e depois aos 12. Quem nos traz essa ordem, né, de aparição é próprio São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, o Evangelho de Lucas, que confirma com uma expressão bem rápida e sucinta, né? O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, nós temos aqui uma ordem de aparição. Primeiro, as mulheres, depois a Simão, em seguida, né, aos discípulos. E segundo São Paulo também, né, Jesus aparece a mais de 500 pessoas de uma só vez. Então, aqui não temos dúvida, né, de que, de fato, né, a experiência direta da realidade com Jesus ressuscitado comprova, né, então, que ele, né, voltou à vida. Bom, agora a gente pode falar também daquilo que é o estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Nós iremos entrar agora, meus irmãos e irmãs, num elemento como que teológico, né? É claro, o que nós poderíamos pensar do ponto de vista pastoral, né, em relação ao que nós iremos dizer. Essa reflexão nos ajuda muito a pensar, por exemplo, no fim, ou seja, no objetivo das nossas vidas. Primeiro, como nós nos sentimos e quem nós somos diante de Jesus ressuscitado. Não é simplesmente uma lembrança de um evento que nós estamos acabando aqui de dizer que é histórico, comprovado, de mais de 2000 anos, mas é um elemento que, de fato, pode nos ajudar também para a nossa fé e para a nossa espiritualidade. Então,
como nós podemos entender esse estado da humanidade ressuscitada, né, de Cristo? Lá no parágrafo 645, diz o Catecismo. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas, em que estes o apalpam e com ele comem. Convida-os com isso a reconhecer que ele não é um espírito, mas sobretudo a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta a eles é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas da paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui, ao mesmo tempo, as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser. Isso nós vamos, por exemplo, constatar nos diversos textos do Novo Testamento. Mateus capítulo 28, versículos 9, 16 a 17, Lucas capítulo 24, versículos 15 e 36, João capítulo 20, versículo 14, 19 e 26, depois capítulo 21, versículo 4. Vejam como temos muitos textos, né, que falam então de que o Jesus que aparece ressuscitado, aparece com o seu corpo, né, o mesmo corpo que sofreu a paixão, sofreu a violência, né, o martírio, a morte, e ali, ao mesmo tempo, ele também está com elementos já gloriosos. Então, onde e quando quiser, Jesus aparece e torna-se presente. Não mais situado no espaço, né, e no tempo. É uma coisa muito interessante, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino, né, do Pai. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, né, no texto de João, capítulo 20, versículo 17, e dessa forma, né, então, também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou de outra forma, como lá no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 12, diferente das que eram familiares aos discípulos, e isto precisamente para suscitar-lhes, né, a fé. Então poderíamos dizer, por exemplo, que esse Jesus ressuscitado que aparece para os discípulos não pode mais sofrer nada, ele não sofre mais nada, ele não está no domínio do domínio humano, do domínio terreno, mas ele está já com o Pai. Porém, pelo poder que ele tem, ele pode aparecer como e quando quiser e da forma como ele quer. O Catecismo, inclusive, cita o exemplo aqui do jardineiro de Fátima Madalena, pensando que fosse o jardineiro, disse: Senhor, se fostes tu que levastes, dize-me onde está que eu irei buscá-lo. Ou os discípulos de Emaús, que caminharam com Jesus, viram Jesus, conversaram com Jesus, mas só conseguiram reconhecer Jesus quando ele partiu o pão. E ao partir o pão, Jesus desapareceu da frente deles. Então, a primeira coisa que é importante aqui é que na ressurreição de Jesus nós temos o elemento de uma humanidade que foi glorificada. Ou seja, Jesus, ele glorifica na humanidade que ele recebeu também a nossa humanidade. Então, é o que nós acreditamos em relação a esse processo, vamos dizer assim, da ressurreição do Senhor. Diz o Catecismo: a ressurreição de Cristo não constitui uma volta à vida terrestre, como foi, por exemplo, o caso das ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa. A filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro, tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrestre, ordinária, pelo poder de Jesus. Em determinado momento, voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Então, a ressurreição de Jesus
ela é essencialmente diferente daquela ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, né, da filha de Jairo. Essencialmente, esses, Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, ressuscitam milagrosamente pelo poder de Jesus, mas voltam para a terra, ou seja, logo em seguida eles vão morrer. Já a ressurreição de Jesus é uma ressurreição não para esta vida, mas é uma ressurreição para a vida nova. Né? Em determinado momento, a ressurreição de Jesus, né, é essencialmente diferente, ou seja, em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo, participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem, né, celeste, como nós iremos poder conferir na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 50. Então, nós percebemos aqui, né, que de fato, então, a humanidade de Jesus, né, ela é glorificada, né, pela ressurreição, e esta ressurreição de Jesus glorifica também a nossa humanidade. É por isso que também lá na profissão de fé nós iremos dizer: creio na ressurreição da carne, ou seja, Jesus ressuscitou com a própria carne que ele assumiu na encarnação e com ela também é glorificado. Assim também ele glorificará a nossa carne mortal, como em algumas expressões de oração, né, para o rito das exéquias nós dizemos. Depois nós iremos falar e refletir, a partir daquilo que o Catecismo, né, fala para nós, da ressurreição como acontecimento transcendente. Lá no parágrafo 647 diz: só tu, noite feliz, canta o exulte da Páscoa, soubeste a hora em que Cristo da morte ressurgia. É realmente uma expressão muito bonita, essa que nós encontramos lá no canto do exulte, né, na vigília pascal, no sábado à noite, né, encontramos essa expressão: soubeste, só tu, noite feliz, soubeste a hora em que Cristo da morte ressurgia. Com efeito, ninguém foi testemunha ocular do próprio acontecimento da ressurreição, e nenhum evangelista o descreve. Ninguém foi capaz de dizer como ela se produziu fisicamente, muito menos sua essência mais íntima, sua passagem à outra vida foi perceptível aos sentidos. Como evento histórico constatável pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros do ressuscitado, nós, portanto, temos a ressurreição de Jesus, né, e nem por isso deixa de estar no centro do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, né, como nós podemos constatar no texto de João, né, capítulo 14, versículos 22. Mas a seus discípulos, aos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Portanto, a ressurreição de Jesus é um acontecimento transcendente. Nós não sabemos, então, o dia, não sabemos a hora exata, não sabemos como foi, nos detalhes, a passagem de Jesus para a outra vida. Sabemos que as aparições que ele faz aos discípulos graças ao poder que ele tem de fazer o que ele quer. E dessa forma ele quis, mesmo já, né, vamos dizer assim, numa realidade espiritual ou na realidade gloriosa, com o seu corpo glorificado, da forma como ele quis e quando ele quis, ele pode fazer isso, né, pelo próprio fato de ser o Filho de Deus. Né? Agora, a constatação da ressurreição do ponto de vista essencial
não foi descrita nem pelos evangelhos, não houve nenhuma testemunha ocular daquele momento em que Jesus ressuscita, como, por exemplo, né, alguém tenha visto ele levantar e os lençóis. Inclusive, temos uma curiosidade, né, que os lençóis, quando os discípulos chegam ao sepulcro vazio, né, os lençóis estão dobrados num lugar à parte. Interessante isso, né? Os lençóis estão dobrados em um lugar à parte. Agora, aqui nós temos uma parêntese que, quem sabe, nós poderíamos dizer num programa que a gente possa fazer sobre isso, né? Que é o que é o sudário. Você já deve ter ouvido falar do sudário. O sudário é esta peça, né, de pano que, segundo a tradição, é o pano que envolveu, né, o corpo de Jesus. E nesse pano, então, nós temos ali, depois descoberto, né, muito tempo, né, vamos dizer assim, no negativo de uma fotografia, a aparência de um homem. Hoje, esse pano é uma das peças, vamos dizer, históricas das mais estudadas, né, na face da Terra. Inclusive, uma disciplina teológica sobre, né, o sudário, com a história, né, da conservação do sudário e tudo aquilo que nós, né, podemos encontrar dos elementos, por exemplo, que o próprio sudário nos traz, inclusive, né, recentes pesquisas em relação à forma do homem que aparece ali, né, que não é um cadáver no primeiro momento, até porque se fizeram, né, estudos em relação, por exemplo, a como um cadáver ele se comporta, né, com o processo da decomposição, do rigores mortis, né, como se fala do latim, como é que se dá, por exemplo, né, na musculatura da face, na própria forma do corpo, e a forma que se tem do homem que aparece no sudário é de alguém que está vivo, né, de alguém que ainda está vivo. Então, é um objeto de estudo, né, muito interessante, né, artigos, portanto, sempre saem em relação àquilo que de fato é, né, o sudário. A gente pode falar disso de um outro momento, num programa específico, né, porque é muito interessante, né, falar do sudário. Então, dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, segundo o artigo 5º, né, do Catecismo da Igreja Católica, como nós podemos, então, já começar a ter um percurso de reflexão em base ao que significa a ressurreição de Jesus. Ou seja, a ressurreição de Jesus, que, como vimos, né, é um evento histórico, um evento que, de fato, aconteceu na história. Temos elementos, né, que compõem, vamos dizer assim, esse objeto, né, de estudo, de pesquisa, de reflexão, que nos ajuda a entender que, de fato, os elementos como o túmulo vazio, a aparição aos discípulos, então, nesse caso, seguindo por ordem, a aparição às mulheres, depois a Pedro e aos discípulos, segundo também as constatações de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, nos faz, então, pensar que, de fato, foi um evento, né, histórico, no qual nós também percebemos, né, no que diz respeito, né, o que nós encontramos em Jesus, ou seja, o seu corpo glorioso, né, é um corpo que é o mesmo que sofre a paixão, a violência, né, a morte, mas ao mesmo tempo é aquele que, né, ressuscita, aquele que é glorificado, para que depois nós pudéssemos entender então aquilo que é esse acontecimento transcendente. Portanto, nós, meus irmãos e irmãs, temos a satisfação e a alegria de poder produzir esses programas para todos vocês. Caso vocês tenham propostas que nos ajudem a poder produzir e fazer neste programa, para que dessa forma ele possa também ser um percurso de catequese, um percurso, né, teológico, reflexivo, né, para todos nós. Aproveitando também para lhe convidar a fazer parte da nossa família Nazaré e ajudar-nos também a fazer com que, né, toda essa mensagem, né, possa chegar a onde nós nem imaginamos que possa realmente chegar, com o sinal da nossa Fundação Nazaré de Comunicação, toda a nossa Amazônia Legal, vários estados, né, inclusive
pela rede mundial de computadores a outros países também, graças à sua colaboração. Realmente poderíamos em alguns momentos dizer que somos quase que um milagre a ser estudado depois. Nós conseguimos manter toda essa estrutura, né, totalmente com a ajuda que você pode nos dar para levar adiante toda essa obra de evangelização. E faça parte, se você ainda não faz parte, faça parte da nossa família Nazaré. Temos as informações que aparecem aí na sua tela e assim nós juntos podemos fazer desse programa um programa e toda a grade, né, de programa próprio de evangelização. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.